todos! Antes de começar nossa aula, faremos uma introdução sobre o nosso painel do LandOffice 2022. Quando abrimos a tela inicial, além dos programas, ele vem com diversas ferramentas complementares integradas e botões de acesso aos nossos canais. E na parte superior, a gente tem o nome Away LandOffice 2022, o botão da engrenagem, o botão de minimizar, maximizar e fechar o programa. Quando eu clico nessa engrenagem, eu tenho toda a configuração desse painel. Então, primeiramente eu posso escolher o idioma, posso fazer alguns ajustes como alterar a imagem de fundo, posso alterar a opacidade dela. Além disso, eu posso escolher como vai ser a minha apresentação dos ícones, se vai ser na horizontal ou se vai ser na vertical, que é a versão atual. Além disso, eu consigo ajustar as unidades de pressão, vazão, por exemplo. Basta eu salvar. Então, quando eu clico de novo na engrenagem, ele fecha a informação de opções do painel. Nessa seção, temos os 6 programas desenvolvidos pela Away. Vale lembrar que aparecerá para você somente aquele respectivo à sua compra. O primeiro deles é o Auto Landscape. Ele é um plugin para softwares como CAD que auxilia na criação de projetos técnicos de paisagismo. Com ele, é possível desenvolver o projeto executivo com precisão e agilidade, criar tabelas, quantitativos com um só clique, além de visualização simultânea do projeto em planta baixa humanizada e 3D. O segundo é o Visual Plan. Ele pode ser utilizado de forma independente ou integrado aos softwares Auto Landscape e o Hydro Landscape. Com ele, você cria plantas humanizadas e modelos 3D esquemáticos dos seus projetos de forma prática e rápida. O Visual Plan possui um render integrado com ferramentas para estudo solar e sombreamento das áreas. O terceiro é o Land Manager. Ele é um software de gestão de obras desenvolvido especialmente para atender às necessidades de empresas de paisagismo, irrigação e manutenção. Com ele, você pode controlar projetos, obras, manutenções, equipes, ferramentas e recursos financeiros da sua empresa de forma integrada. É possível acompanhar onde cada equipe ou ferramenta está, programar cronogramas de trabalho detalhados, registrar entradas e saídas financeiras. E, além do mais, você pode utilizar o sistema como uma ferramenta completa de controle. O Photo Landscape, ele é um programa de fotomontagem desenvolvido para tornar a apresentação dos seus projetos rápida e clara. Com ele, você tira uma foto da propriedade do cliente e insere o paisagismo diretamente na imagem, permitindo visualizar o projeto pronto em poucos minutos. Além de agilizar a criação de ideias, o Photo Landscape facilita ajustes instantâneos e evita o retrabalho de desenvolver um projeto completo antes mesmo da aprovação do cliente. Intuitivo e eficiente, é a ferramenta ideal para encantar clientes e acelerar o fechamento de negócios. O Hydro Landscape é um plugin para o CAD também, desenvolvido para auxiliar na criação de projetos de irrigação completos e precisos. Com ele, você realiza automaticamente os cálculos e dimensionamentos, obtendo também o memorial de cálculo, quantitativos e toda a documentação necessária. Já o Calc Landscape é um programa que pode ser usado em conjunto ou individualmente. Ele gera o quantitativo e orçamento. Então, se você tem um dos nossos outros programas, você consegue exportar as informações para o Calc e, a partir dessas informações, gerar os relatórios. Então, é uma ferramenta muito importante para o seu dia a dia de trabalho. Na seção seguinte, temos o catálogo. Ao abrir ele, podemos visualizar a biblioteca de itens para paisagismo e irrigação, com suas subdivisões de plantas, tipologias, mobiliários, pisos, divisores, grupos e símbolos. Já para irrigação, temos tubos, aspersores, válvulas, controladores, bombas, gotejadores, cabo, acessórios. Então, para cada um deles, a gente pode filtrar de acordo com as informações relevantes, como por exemplo, se é arbusto, árvore, bambu ou outra, o ambiente, se é meia sombra, pleno sol, sombra, se ela é nativa ou exótica. Então eu consigo também filtrar todo tipo de informação. Aqui eu tenho uma barra de pesquisas, onde eu posso escrever o nome da planta e posso filtrar com informações avançadas.
nome científico ou popular. À direita, então, vamos ter todas as informações técnicas, a família, o tipo e toda a sua caracterização botânica. Nessa parte superior, eu tenho uma estrela cinza, onde eu posso categorizar a planta como favorita, posso colocar em um filtro existente ou criar outro. E aí, quando eu salvo, fica fácil eu encontrar ela nos meus filtros aqui de favoritos, porque vai ter o nome que eu criei. Voltando para o painel principal, ao lado do catálogo fica a central de suportes, onde tem vários ícones importantes. O primeiro é o Telegram e o segundo o chat ao vivo. Ambos você conversa com os atendentes do suporte disponíveis no horário comercial de 9 às 18 horas. A vantagem do Telegram é que a mensagem fica salva para você poder consultar se for necessário e o atendimento não é interrompido com 5 minutos de inatividade. O terceiro é o atendimento através do Helpdesk, onde você pode abrir um chamado independentemente do horário e responderemos suas dúvidas em até um dia útil. Na segunda linha, tem o check-up para reparar as configurações, como por exemplo, alguma incompatibilidade devido à atualização do Windows. Depois nós temos a proteção, que é muito importante para quem usa uma licença em mais de um computador, porque como não é possível usar simultaneamente, é necessário desabilitar em uma máquina e habilitar na outra com os dados da ativação. O botão de atualizar, ele vai verificar se existem updates a serem feitos e é muito importante sempre rodar as atualizações. Isso permite que o sistema funcione com todas as suas melhorias. Na linha de baixo, ficam os links para acessar os canais de aprendizagem, nossa wiki com diversas respostas para dúvidas frequentes, nosso canal no YouTube com milhares de vídeos disponíveis, como dicas técnicas, webinários e entre outros. E por último, é referente à apresentação, onde ficam as aulas introdutórias como essa, para você poder acessar sempre que necessário. Então temos aqui todas as nossas aulas disponíveis e embaixo fica um link para a gente conseguir baixar o exercício para a gente fazer junto com a aula introdutória. Na coluna Aprender, temos o ícone que direciona para o site dos nossos cursos e abaixo nossas revistas de paisagismo e de irrigação, onde temos conteúdos mensais com entrevistas com profissionais, conteúdo sobre a área, informações de atualizações, coleções, entre outros. O próximo campo de extrema importância para o bom funcionamento do sistema é o Huawei Network, onde publicamos nossas coleções mensais de plantas e itens que ficam disponíveis para download. A opção Loja são todos os itens disponíveis para download. Já as minhas coleções são itens que você já baixou e já está disponível para ser usada lá no seu programa. O botão Atualizar, ele verifica os novos itens para downloads e atualiza os itens em minhas coleções. Se você quiser procurar um item específico, você pode ir até o ícone de bússola, informar o nome dele ou da coleção que deseja, que ele vai pesquisar entre as coleções existentes. Eu posso também selecionar se quero somente itens de paisagismo ou de irrigação, além de selecionar para aparecer só itens novos que você ainda não baixou. Para baixar é simples, basta clicar com o botão direito e apertar para fazer o download ou clicar para abrir a coleção e consultar todos os itens presentes nela. Eu vou fazer a demonstração com uma coleção que as pessoas costumam usar muito, que é referente à Amaranta charuto. Então basta eu pesquisar o nome dela, que ele vai me dar as coleções onde ela tem itens. Então, como eu falei, é só abrir a coleção, apertar para fazer o download. Nesse caso eu já fiz, eu vou apertar assim só para poder ilustrar. Ele vai abrir essa telinha com a fila de download, então eu posso clicar em mais de uma, que ele vai fazendo o download um atrás do outro. Então, voltando, eu posso vir aqui e perceber que tudo que está em cinza são itens que eu já baixei e tudo que está em verde são itens que eu ainda posso baixar. Outra opção é eu clicar no item, apertar com o botão direito do mouse e apertar para fazer o download. E por último, temos uma outra informação muito importante. Para as coleções em 3D, é necessário baixar a coleção do item e também a coleção do material referente a ele. Então eu vou demonstrar com a coleção em 3D da Amaranta charuto.
Eu vou clicar aqui. E se eu ler a descrição, eu vou perceber que essa coleção precisa ser baixada em conjunto com a coleção de materiais. Isso é muito importante, porque você baixa a coleção do item e também a coleção do material referente a ele. Para quando você abrir no programa, a visualização do 3D está completa com a textura. Então eu posso ir lá na barra de pesquisa, escrever o nome dessa coleção, materiais, planta 3D, maio 2024, materiais, e baixar essa outra coleção também. Voltando para a interface inicial, temos a seção de banco de dados. O banco de dados dos nossos programas são expansíveis. Isso significa que você consegue incluir itens e plantas. Entretanto, a gente não tem acesso ao que você inclui, fica apenas no seu computador. Por isso, é fundamental fazer o backup e manter ele atualizado para não correr o risco de perder seus dados. Os demais botões, caso tenha interesse em aprender a usar, temos diversos vídeos técnicos ensinando o processo no YouTube e nas nossas revistas. Antes de começarmos, você deve fazer o download do arquivo base, que está na aba Apresentação no painel inicial. Com o arquivo baixado, vamos abrir o Auto Landscape. Agora basta clicar em qualquer botão, eu costumo clicar nesse daqui, e apertar sim para ele poder solicitar a abertura do CAD. No caso o meu é o Brix CAD. Nosso CAD aberto então, você vai abrir o arquivo. Esse é o arquivo de uma residência com jardim frontal e posterior, onde será feito o nosso projeto de paisagismo. A primeira coisa que você tem de fazer é verificar se o arquivo está limpo e posicionado próximo ao eixo cartesiano. Se não tem algum item perdido, linhas em 3D, layers soltos. Então a principal forma de fazer isso é dar o comando purge, para eliminar tudo que estiver sobrando no nosso projeto. Agora vamos salvar o arquivo limpo como exercício introdutório. Pronto. No começo, temos uma versão resumida do catálogo, onde podemos escolher a planta ou os itens, só que quando a gente pesquisa por aqui, nós não temos os detalhes botânicos das plantas. Para isso, é necessário clicar em Catálogo, para ver todos esses detalhes que ficam aqui ao lado direito. Na nossa aula, nós vamos construir o projeto em camadas. Então, primeiro faremos todos os divisores, depois todos os pisos e as forrações, e por último inserir os itens pontuais, como as árvores, herbáceas, mobiliário. Então, o primeiro item que vamos escolher são os divisores. O primeiro tem o código MU.PO29. O código, ele é sempre a abreviação do nome. No caso, é um porcelanato que nós vamos usar para representar nossas paredes. Então, o próximo passo é escolher as dimensões que desejamos para ele, que já está com 15 centímetros. Vou só modificar a altura para 3,10 metros. Se é um item que vamos utilizar muito, também temos a opção de salvar essas informações para usar sempre. Então, basta clicar no disquete e nomear o item. Então, por exemplo, paredes. Aperto OK. E aí nós vamos poder utilizar ele sempre que for necessário. Então, vamos escolher agora o modo de inserção. Eu posso escolher como novo polígono para eu criar do zero, ou converter uma polyline existente. No caso, eu vou clicar no polígono. Eu vou começar fazendo as paredes da casa. Então, vou começar aqui do lado do vidro, da porta de vidro. E eu vou clicando, delimitando o espaço. Eu vou parar aqui, porque na parte da frente eu vou colocar outro elemento na fachada. Então, eu vou contornar as laterais aqui. Nesse caso aqui, eu tô buscando seguir mais ou menos o meio da minha parede, porque a partir daqui vai ser o eixo do divisor que eu tô criando. O próximo que eu vou escolher, ele tem as mesmas iniciais, só o número que muda. É MUPO46. Deixar também com 3,10 metros. Utilizar o polígono e fazer a mesma coisa. Buscar aqui o centro
Pronto. Agora, a partir da porta aqui da entrada e essa parede aqui do lado direito, eu vou fazer utilizando o MU.PO 50, que é um ripado, que eu vou simular como se fosse um ripado mesmo de madeira. Agora eu vou voltar com o mesmo que eu usei a princípio, que é o MU.PO 29, só que ao invés de usar esse padrão que eu coloquei de 3,10 metros, eu vou colocar 2,5 metros, que costuma ser a altura do muro. Então, vou seguindo aqui, delimitando todo o muro. O último divisor que eu vou usar é para esse canteiro aqui, em L. Eu vou usar MU.PO 8. A altura dele eu vou colocar com meio metro, então 0,5. E nesse caso, como eu já tinha aqui só uma polyline delimitando, eu vou utilizar o segundo botão para converter uma polyline. Basta eu dar Enter. Para esse menorzinho aqui, eu vou colocar uma altura de 10 centímetros. Basta eu fazer o mesmo processo. Prontinho. Agora vamos para os pisos. Basta eu vir aqui, clicar na seção de pisos. E o primeiro será o revestimento asfáltico. O código dele é MC.AS1. O ponto não saiu. .AS1. Prontinho. Eu vou selecionar ele na rua, né? Que tá aqui na parte da frente. Eles funcionam de forma bem semelhante aos divisores. Eu posso colocar a altura do piso, escolher a representação dele e até modificar caso eu prefira. No caso, eu tenho aqui polígono sem preenchimento, achura simples, colorida, a sólida, a colorida mais sólida e a achura degradê. No caso, eu vou escolher a achura sólida. E para inserir, nós temos as mesmas opções anteriores, só que agora ainda temos a opção de subtrair um canteiro e preencher com baldering. No caso, eu vou escolher a última, já que eu já tenho aqui um polígono fechado bonitinho, basta eu clicar dentro dele. Prontinho, ele já tá aqui. Agora o revestimento que eu vou colocar aqui na entrada da casa vai ser um revestimento em pedra. O código dele é PA.CE88. Vou clicar aqui para escolher o modo de representação. No caso, eu posso escolher outra se algum desses não me agradar. Basta eu vir aqui em controle de desenhos. Venho aqui na seção de achuras. Posso escolher aqui, nesse binóculo, dentre a lista de achuras, qual que me agrada mais. No caso, eu vou procurar um aqui que pareça mais pedra. Gostei dessa opção aqui, ao piso FLG Stone. Agora eu posso escolher a cor dele. Vou escolher um fundo aqui meio creme. Escolhi aqui a quarta opção da segunda fileira. Aperto em OK. Posso escolher aqui uma cor que me agrade mais. Posso mudar a escala, o ângulo, se for necessário. Aperto em salvar. E posso fechar. Então, agora eu tenho as novas opções aqui. Vou escolher essa colorida mais sólida. Vou clicar na ferramenta do Boundary novamente. Aqui ao lado, eu quero colocar uma argila expandida. Então, eu também venho em piso. O código dela é MC.AE1.
Vou utilizar a Ashura sólida. Clicar aqui com preencher com Boundary. Clicar dentro da área. Aqui nessas outras regiões eu vou colocar plantas, né? Então vou deixar para daqui a pouco. Vou colocar aqui o piso da casa, que é um porcelanato de cimento queimado. O código dele é PA.PO9. Vou selecionar a ferramenta de Boundary e clicar dentro novamente. Como aqui a parte do vidro está um pouco para fora, vou selecionar a primeira ferramenta de novo polígono. Vou clicar aqui, utilizando o Snap. Aqui nessa área eu vou colocar um deck. O deck, ele tem código DE.MA7. Vou selecionar com Boundary também. E por último, nessa região aqui ao lado da piscina, eu vou colocar um piso. Vou filtrar aqui por tipo. Vai ser um piso pontual. Vou apagar aqui o anterior. Pronto, agora está aqui as outras opções. Eu vou escolher esse aqui, piso em concreto com formato quadrado, porque ele é intercalado com grama, né? Vou utilizar essa opção aqui que eu já gostei. Selecionar com Boundary e clicar dentro. Prontinho. Agora eu vou para os canteiros. Aqui ao lado da calçada, a gente vai colocar uma grama. Então, grama não é mais em piso, a gente vai vir na seção de plantas. O código da que eu vou escolher chama ZOTE, ZOTE. Então, para inserir forrações e plantas, nós temos diversas outras opções. Primeiro, com relação às dimensões, nós podemos escolher a altura da muda, o diâmetro da planta, o DAP, a altura da planta adulta e o distanciamento entre plantio. Para selecionar a grama, eu vou escolher aqui a opção de Ashura sólida, só que eu não costumo gostar muito dessa cor mais vibrante, então vou vir novamente em controle de desenhos, Ashuras, e vou escolher um tom um pouco mais claro. Vou escolher esse aqui, que tem o número 73, apertar em OK e salvar. Então, posso selecionar aqui novamente em Ashura sólida. Vou clicar para poder preencher com Boundary. Vou selecionar nessas duas áreas também. Apesar de eu colocar herbáceas em cima, posteriormente, eu preciso que esteja por baixo, porque apesar de ter só representação aqui, na hora que eu for contabilizar com a tabela, vai me dar o quantitativo dessa grama aqui, dessa área. Então, por isso que eu tô colocando também. Já nessa parte de trás aqui, desses outros canteiros, eu vou voltar em pisos e vou colocar terra batida no canteiro da lateral. O código dele é MC.TE1. Eu achei essa cor um pouco forte, então vou vir em controle de desenhos. Em Ashuras, escolhi um tom, eu gostei desse daqui, esse tom 31, então vou copiar e já colocar aqui, e apertar em salvar e fechar. Eu já posso selecionar. Já nesse canteiro posterior, eu vou escolher a casca de madeira. O código dela é MC.MA1. Prontinho. Voltando aqui pra frente, agora eu vou colocar as herbáceas. A primeira planta que eu vou escolher é o inhame preto. Então, vou voltar em plantas,
código dele é COES3. Vou deixar aqui as medidas padrão. E vou selecionar outra forma de inserção, já que essas achuras não me agradaram. Então, venho novamente em controle. Vim em achuras, no binóculo. Escolher uma um pouco mais parecida. Essa aqui eu acho que já me agrada. Vou clicar nela, ao Flores 4. Selecionar uma cor mais puxada para o roxo. Eu vou apertar para poder salvar. Agora eu vou selecionar a achura colorida, utilizar o comando Boundary e clicar nessa primeira área. Prontinho. Eu posso perceber aqui que a minha achura da grama ficou por cima. Então, basta eu clicar nela, apertar aqui na seção de Modify e apertar para ficar e por último ficar no Send to Back. Então, prontinho. Agora eu já tô vendo ela aqui. Então, agora eu vou escolher uma outra forração para essa nova área, para poder dar contraste com esse inhame preto que eu coloquei na área da frente. Então, eu vou escolher o Philodendron. O código dele é PHWE. E ao invés de colocar aqui por unidade, eu vou selecionar polígono sem preenchimento, porque eu quero que fique com a cor da grama. Então, não vai aparecer, vai ficar só a linha com as informações dele. Então, vou vir aqui no Boundary e clicar aqui dentro, prontinho. Se eu vir aqui com o Informa e selecionar a área, eu consigo ver que está selecionado. A segunda planta que eu vou colocar é uma quaresmeira arbustiva. O código dela é TIGE, então TIGE. Vou deixar o tamanho padrão e selecionar outro estilo. Para as herbáceas, não necessariamente só herbáceas, mas quando a gente coloca a planta por unidade, ao invés de colocar por achura, nós temos mais opções de inserção. A gente consegue colocar por planta baixa, elevação, se a gente estiver fazendo uma elevação. E aí, temos a opção simples e a opção detalhada. Então, se eu clicar aqui em planta baixa, eu posso ir vendo todas as opções que ela tem. Eu vou colocar aqui com esse modelo detalhado e preenchido. Então, basta eu clicar nela. Então, na hora da inserção, por unidade, né? Nós temos todas essas outras opções. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui do lado. As três primeiras, elas são nomeadas polígonos. Então, temos primeiro o polígono simples, o segundo duplo e o terceiro é o triplo. Então, se eu clicar nele aqui, a gente pode ver que criou de acordo com o meu alinhamento. Então, a primeira foi uma linha com uma unidade, a segunda com 2 e a terceira com 3. Se você perceber, tem uma linha vermelha, que é a linha guia. Aí você me pergunta, essas linhas elas vão ficar aparecendo no meu desenho? Só que elas são linhas guias, então se você quiser que ela não apareça, basta ocultar aqui no Layer, elas são denominadas PA guias, ocultar elas que elas não vão aparecer. Então, além disso, você pode ir em propriedades dos layers e desmarcar a opção da impressora. Então, eu escolho aqui o layer das guias, né? Aqui no final, e desmarco aqui a opção da impressora. Então, dessa forma, não vai aparecer na hora do desenho e nem na hora da plotagem.
Eu posso também vir aqui na engrenagem, nas configurações do sistema, em opções de desenho, e aí eu posso escolher o ângulo de inserção. Então, eu tenho aqui 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então, ele vai seguir esse desenho na hora que eu for colocar o meu alinhamento. Basta eu vir a opção aqui de distanciamento, salvar como personalizado e apertar em OK. A quarta só que com um distanciamento constante. Então, independente aqui de onde eu clicar, ele vai seguir um distanciamento que eu coloquei previamente aqui. No caso, foi de 2 metros. Já a quinta opção, ela também é distanciamento, só que é livre. Então, independente da medida que tiver ali, ela vai seguir aonde eu estiver clicando. Na segunda linha, a primeira opção, ela distribui de acordo com uma polyline existente. Então, vou fazer aqui uma polyline para poder representar. Se eu clicar nela e clicar na polyline, eu posso perceber que ela seguiu aqui o alinhamento que eu predispus para ela, né? Então, aqui a outra opção, eu vou criar aqui um polígono. E ela já segue esse polígono. Se eu clicar na linha, né? Ele vai preencher. Então, ele vai preencher de acordo com o distanciamento e as dimensões que eu dei para ela aqui anteriormente. Também temos a opção de preencher com boundary. Então, com boundary, basta eu clicar dentro do polígono, que ela também vai preencher o espaço. Agora, as últimas duas opções aqui, vou primeiro mostrar a última, que ela insere um único item. Então, basta eu clicar, eu posso escolher aqui a angulação que eu quero. E aí, se eu escolhi ela, por exemplo, e já mudei de ideia, quero outro item, então basta eu escolher aqui outra planta. Vou mudar por essa árvore aqui, por exemplo. Eu clico nessa opção aqui de substituir, clico nela, ela vai me perguntar se eu confirmo a troca, eu aperto S de sim, e se eu desejo manter o desenho, aí eu aperto não, porque eu quero o desenho novo, e prontinho, aí ele me substituiu aqui. Então, agora, eu vou continuar inserindo as minhas outras plantas. Vou buscar aqui o meu arbusto que eu tinha colocado, que é o TIGE. Vou clicar aqui, selecionar uma angulação que eu tinha selecionado anteriormente. Vou inserir um único item. E prontinho. A próxima planta vai ser um guaimbé da folha ondulada. O código dele é PHUN. Ele tá aqui com um distanciamento de 2,5 metros. Eu vou mudar, eu quero um distanciamento de 1,5 metro. Vou utilizar aqui o polígono simples. E eu quero só duas plantas aqui. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos uma diagonal. Prontinho, elas já estão aqui. Eu vou selecionar ela, se eu apertar aqui a opção de informe e clicar nela, eu tenho a opção aqui que me mostra qual a planta que eu estou utilizando. Então, eu vou apertar para selecionar no CAD, vou clicar o M de Move, que eu quero mover um pouco aqui para ficar mais de acordo com o que eu preciso. Prontinho. E agora, eu vou inserir a Maranta Charuto. O código dela é CALU6. Eu vou mudar aqui a representação dela. Deixa eu ver a simples. Vou deixar aqui no simples e no preenchido. Vou colocar ela aqui no cantinho. Agora eu vou vir para esse outro canteirinho aqui. Agora, eu vou dividir essa área aqui, porque aqui eu vou colocar uma forração e aqui eu vou deixar apenas com a argila. Então, eu vou escolher aqui uma linha
Lembrando de sempre utilizar o snap. É importante ficar sempre atento com relação às linhas, porque a gente precisa garantir que elas estejam fechadas. Caso contrário, a gente não vai conseguir inserir a achura, se não tiver com o polígono fechado. Então, um comando que eu gosto muito de usar nesse processo é o boundary, porque ele cria a área, né, com a polilinha, e dessa forma a gente garante que ele está fechado e a gente não tem problema no CAD. Então aqui, eu vou usar o boundary. E vou clicar aqui na área que eu quero que ele faça esse polígono. Dá um Enter. Prontinho. E agora eu vou escolher a minha planta. Vai ser um cingônio. O código dele é SYPO2. SYP. Pronto. Eu vou colocar ele aqui só com uma achura. Vou escolher uma achura sólida. Vou clicar para selecionar com boundary. E aí aqui eu posso ver se ele não foi para atrás, né, igual eu ensinei anteriormente. Pronto, tá certinho. Vou colocar aqui em cima dele uma dracena. O código dela é COCO4. Eu vou escolher essa opção aqui que eu gostei em degradê. Vou inserir apenas uma mesmo. Achei que tá um pouco grande. Então, vou colocar aqui uma altura de 6 metros. E um diâmetro de 1,5. Vou inserir novamente. Sim, achei que ficou mais adequado. E aqui, seguindo o muro, eu vou colocar a cavalinha. O código dela é EQGI. Vou utilizar aqui o simples preenchido. E vou utilizar o polígono simples. Então, vou clicar aqui de um ponto ao outro. Vou usar o orto para garantir que vai ficar retinho. E prontinho. É importante a gente lembrar sempre de salvar o arquivo. Agora vamos aqui para a parte de trás. Nesse canteiro da lateral aqui, vou começar inserindo amaranta. Eu posso fazer o seguinte, vir aqui no Informa, selecionar ela e apertar aqui para selecionar no Auto Landscape, para poder utilizar novamente. Eu vou colocar aqui um distanciamento menor de 80 de diâmetro, de 2 de altura e um distanciamento de 80 também. Vou deixar a mesma representação e clicar aqui no polígono simples. Vou selecionar de um ponto ao outro. E vou apagar aqui o que ficou fora do meu muro, da área do meu muro. Então, vou deixar aqui uma só. Então, vou mover ela um pouquinho para ficar mais centralizada. Agora, eu vou colocar um curculigo. O código dele é MOCA. Vou deixar essa seleção aqui mesmo. Vou preencher da mesma forma. Selecionar de um ponto ao outro. Achei que ele ficou um pouco grande para o que eu preciso, então vou dar um Ctrl Z. Vou colocar aqui um diâmetro de meio metro. Uma altura de 70 centímetros e um distanciamento de meio metro também, para poder ficar bem juntinho.
Prontinho, já me agradou mais. Eu vou selecionar aqui as marantas, utilizando o comando Select Similar. E desselecionar essa primeira aqui que eu coloquei. Por quê? Porque eu reparei que ela ficou um pouco aqui saindo pra fora. Então, eu vou usar o comando Move pra mover ela pra dentro. Pronto, assim ficou melhor. Esse aqui também vou mover um pouco ao lado. Esse daqui eu vou colocar um pouco pra frente. Prontinho. E por último, eu vou utilizar a califa. O código dela é ACHI. Vou colocar aqui com 60 centímetros, né? E vou selecionar novamente. Vou utilizar o mesmo comando de Select Similar. Mover um pouco para baixo. Pronto, tá certinho agora. Eu vou começar aqui nessa área da piscina, atrás da piscina. Eu vou colocar um podocarpo. O código dele é POMA. Vou colocar aqui uma altura de 2,5 metros, um diâmetro de 0,50. Eu posso colocar o mesmo distanciamento. Vou escolher aqui uma opção simples, preenchida. Vou utilizar aqui a inserção do polígono simples. Vou colocar aqui no final, até o final da minha piscina. Vou selecionar ele e arrastar um pouco para o lado para ele ficar dentro. Agora, aqui na parte da frente, eu vou colocar um gengibre. O código dele é ALPU. Vou mudar aqui também o meu diâmetro para 0,80, uma altura para 1 metro. E aqui o mesmo distanciamento. Vou deixar essa representação mesmo. Prontinho. Agora aqui no meio eu vou acrescentar uma palmeira. A palmeira que eu vou usar vai ser uma areca. O código dela é ARTR. Vou ver aqui o meu distanciamento do canteiro é 1,5 metro mais ou menos. Então, vou colocar aqui com 1,5 metro e uma altura de, pode ser de 4 metros. E vou colocar ela aqui bem centralizada. Quando tem uma planta embaixo e eu quero mostrar que ela está embaixo, eu costumo fazer o seguinte. Eu clico na representação do meu bloco, aperto em OK, seleciono ela. No caso aqui do BricsCAD, eu aumento a transparência, vou deixar aqui com 50%. Vou fazer isso com todas as minhas cores aqui. Vou pôr 50 e 50. Posso vir salvar o bloco e ele vai ficar aqui agora transparente. Vou fazer aqui o meu outro lado agora. Então, vou começar aqui colocando um outro curculigo. O código é MOCA. Eu vou selecionar esse daqui, porque eu não salvei ali as dimensões para eu ver qual que eu coloquei. Então, coloquei aqui um espaçamento de 50 centímetros, uma altura de 70 e um diâmetro de 50. Então, vou colocar o mesmo, 0,5, 70 e 0,5.
Poderia ter salvo, né? Vou colocar aqui com distribuição livre. Eu quero colocar umas 3 aqui. Prontinho. No meio delas eu vou colocar uma bromélia. O código dela é VROS. Vou colocar aqui como uma unidade. Vou colocar uma aqui no meio e outra aqui no outro lado. Vou acrescentar uma árvore do viajante. O código dela é RAMA, rama. Vou selecionar agora a representação detalhada e preenchida. Vou colocar aqui um diâmetro de 1,5 m e um distanciamento de 1,5 m também e uma altura de 2,5 m. Vou colocar por unidade também. Vou colocar ela bem atrás da bromélia. Para eu selecionar outra, eu não preciso vir aqui e clicar na unidade novamente. Como eu acabei de usar esse comando, eu posso apertar no espaço do teclado, que aí eu continuo o comando aqui, quantas vezes quiser. Então, se eu quiser colocar mais, basta eu clicar no espaço. Tá. Gostaria também de inserir aqui no meio uma árvore. No caso, vai ser um jasmim manga. Então, eu venho aqui. O código é PLRU. Vou colocar aqui uma altura de 4 metros. Vou ver aqui o meu diâmetro. Tenho 4 metros, então pode ser 3,5 metros mesmo. Vou colocar aqui como unidade e centralizar ela. Prontinho. Agora eu finalizei com minhas plantas. Vou colocar umas pedras nesse canteiro. As pedras, elas já ficam no mobiliário. A forma de inserção do mobiliário é muito semelhante. Eu posso vir aqui filtrar em tipo, escolher a opção pedras. Vou escolher aqui uma pedra bem grande. Pode ser essa aqui de 80 centímetros. Vou colocar essa primeira aqui. Só que eu vou colocar ela só com colorido. Vou inserir uma aqui ao lado. Escolher um outro modelo, inserir aqui do outro lado. Eu gostaria de inserir um no meio também. Escolher aqui uma outra opção, inserir ela no meio, vou rotacionar um pouco. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a palmeira, deixar ela mais clara, com transparência, né? Para eu conseguir enxergar o que tá atrás. Então, vou colocar aqui com 40, a outra cor com 40 também. E a flor também aqui com 40. Vou salvar o bloco e prontinho. Agora, eu vou colocar aqui a minha água. A água eu posso vir aqui em símbolos. Escolher aqui água de piscina. No caso, eu vou colocar uma achura sólida, mas eu vou mudar um pouco essa cor. Quero uma cor um pouco mais puxada para o azul. Escolher essa daqui. Apertar em salvar e fechar. Escolher a opção de achura sólida. Vou clicar aqui para preencher com a polyline. Eu não tenho uma polyline criada aqui, então eu posso fazer de duas formas. Utilizar o comando boundary ou fazer um retângulo. Nesse caso eu vou usar um retângulo, porque se eu preencher com boundary, ele vai recortar aqui de acordo com as minhas plantas que tá em cima da piscina. Então, eu vou utilizar aqui o retângulo, sempre utilizando o snap. E agora, consigo vir aqui e clicar na linha e prontinho, ele vai preencher para mim. Agora, por último, eu vou inserir alguns elementos. Vou primeiro colocar em mobiliário 2 cadeiras.
O código dela é MA.MA14. Vou colocar uma aqui no cantinho. Mas eu coloquei a representação assim, aqui colorida, vou colocar preenchida mesmo, que vai ficar mais bonito. Vou deixar ela aqui no cantinho. E a mesma coisa, aperto o espaço e insiro a outra. Vou movê-la um pouquinho para trás, pegar a árvore. Agora vou colocar aqui duas espreguiçadeiras. O código é MA.FI5. Posso tanto fazer assim, como eu posso também utilizar o comando de copiar, selecionar o que eu quero e colocar aqui do lado. Colocar elas um pouquinho para trás para dar espaço ali para as pessoas andarem. E agora minha representação aqui está finalizada. Agora nós vamos fazer nossa tabela para poder gerar o nosso quantitativo. Então a gente vai vir aqui em tabela, quantifica e gera legenda. Dou Enter para selecionar tudo que está aqui no meu AutoCAD. Ele vai abrir aqui do lado esquerdo todas as opções de paisagismo que eu posso ter colocado, né? Planta, mobiliário, piso, divisor. Posso filtrar pelo que eu quero, né? Por exemplo, eu vou apertar aqui em planta. Aqui nessas colunas eu posso selecionar todas as opções relevantes para mim. Então eu vou deixar, por exemplo, símbolo. Vou tirar o código, deixar só o nome popular nesse caso, tirar aqui a opção de levantamento, não quero também o DAP, nem, deixa eu ver, tirar instruções, cor das flores, época, mas todas essas são as opções que eu posso deixar, né, caso eu queira deixar bem especificadinho. Então, tipo... ambientação, origem, bioma e detalhes. Então eu vou tirar o tipo também. Deixar aqui a altura. Prontinho. Vou deixar aqui uma tabela bem simplificada. Eu posso clicar aqui em nome, porque ele vai colocar com a ordem alfabética. Eu posso também vir aqui, selecionar, por exemplo, a Califa Macarrão. Eu quero mudar o nome dela, porque na região que eu moro, ela tem outro nome. Então, vamos supor, posso deixar só a Califa. Vamos supor que é bromélia. Agora eu quero que a altura da muda seja 50. Então, posso fazer esses ajustes manuais, caso seja da minha vontade, né? Posso fazer a mesma coisa, posso vir aqui no esquema de legenda e salvar um padrão que eu vou utilizar, né? Aqui ao lado eu escolho outras opções, como se vai ser as linhas horizontais, verticais, se eu quero separar por tipo. E aí, aqui em cima, eu vou inserir, vou clicar esse botão de inserir a legenda. Vou clicar aqui ao lado. Ó, ficou uma planta aqui no meu eixo. Então, provavelmente vai ter saído o quantitativo dela. É importante verificar se não tem nada sobrando e faltando no seu projeto, porque quando você gerar o quantitativo, ele vai gerar com tudo isso que está aqui. Então, eu vou verificar aqui. Além da legenda, eu posso inserir outros detalhes, como detalhe da árvore, palmeira. Esses são os detalhes que já estão cadastrados no sistema, né? Mas eu posso fazer outros. Então, basta eu clicar nele e apertar para inserir. Então, eu inseri aqui os dois que eu tenho. Vou selecionar aqui porque eu quero um ao lado do outro. Para isso, eu poderia ter colocado aqui que eu quero duas colunas. Então, ele geraria um ao lado do outro, né? Eu tenho opções de fotos também. Eu tenho aqui todas as fotos que estão no meu projeto das plantas. Eu posso escolher aqui quantas colunas eu quero.
eu vou colocar aqui que eu quero 9 colunas e vou inserir. Prontinho. Agora, outra opção que temos é colocar as legendas. Colocar aqui as chaves e as legendas. Então, o que eu posso fazer? Basta eu vir aqui em chave, eu clico na planta, clico nela, seleciono aqui e ela vai me dar a chave. Essa opção, eu posso vir aqui também na engrenagem, configurações do sistema, opções de desenho e em chaves que eu consigo alterar. Então aqui eu posso mudar as minhas, se eu quero que apareça a quantidade, a ordem. Para esse caso aqui, eu vou ilustrar colocando apenas o nome popular e a quantidade. Então aqui a quantidade e eu vou tirar, não vou deixar nada mais. Eu posso vir aqui também na seta e escolher outras opções, tem várias. Eu gosto bastante dessa aqui, Dot Small Blank, que é uma bolinha preta. Então basta eu vir aqui salvar no disquete e apertar no OK. Então agora eu venho novamente em chave. Se eu clicar aqui na planta, selecionar e colocar para o lado, tem aqui minhas configurações personalizadas. Então ficou aqui com a bolinha e aqui o nome. Então basta eu ir fazendo isso com todas. Posso mover também para ficar mais certinho. Espaçamento aqui. E assim eu faço com todas as plantas. Eu primeiro seleciono, clico a planta que eu quero, dou outro clique e seleciono a direção. E aí ele me dá aqui. Pronto, eu tô fazendo só com as plantas para poder ilustrar, né? Coloquei só as imagens das plantas, tabela das plantas, mas a gente pode escolher também dos mobiliários, dos pisos, divisores. Então agora eu vou começar a montar minha prancha. Para isso, a gente pode tanto vir no layout, que é onde a gente faz a prancha padrão no AutoCAD, mas para facilitar, a gente tem aqui na barra superior o Paper Space, que ele é um assistente que ajuda a gente a fazer a prancha do tamanho que a gente precisa. Então basta a gente vir avançar. Então ele vai me pedir para escolher o tamanho da minha folha. Eu vou escolher uma A2 horizontal. Aqui ao lado eu escolho a minha margem, vou deixar as medidas padrões e apertar em avançar. Aqui eu posso escolher a minha escala, vou deixar na 1:150 e aqui é com relação à margem da minha viewport. Eu vou deixar tudo com 0 para minha viewport ficar em cima da minha margem e apertar em avançar. Aqui eu posso escolher uma legenda padrão, vou escolher essa primeira. A gente também tem a opção de incluir uma legenda caso você tenha uma legenda padrão no seu escritório. Apertar em avançar. E ele abriu aqui pra mim. Vou selecionar e jogar um pouquinho pro lado só pra melhorar aqui minha visualização. Prontinho. E agora, para eu abrir a minha viewport, que é a minha janela de visualização lá do meu model, né, onde eu projeto, eu preciso clicar na minha viewport e dar 2 cliques dentro dela. E aqui eu vou procurar o meu projeto, achei ele aqui, e aí eu preciso só ajustar a escala dele. Para isso, eu clico o Z do teclado para abrir o meu comando zoom. E agora eu preciso escrever 1000 barra e o valor da minha escala, que no caso é 150. Agora é só dar Enter. Prontinho. Já tá aqui ajustada. Para eu poder arrastar aqui, basta na rodinha do meu mouse, né, o scroll, eu clicar nele e arrastar. Então vou deixar ela aqui bem no cantinho, ajustar a minha planta. E aí, para eu sair dessa visualização, basta eu dar 2 cliques do lado de fora. Pronto. Agora eu vou clicar aqui na minha linha da viewport. Eu vou arrastar aqui
e deixar bem rente a minha planta baixa, né, no caso. E aí, a minha intenção é colocar outra planta baixa aqui ao lado, só com informação técnica das dimensões do meu canteiro. Então, vou clicar aqui na viewport, apertar o comando CO de copy e colocar ao lado. Agora, eu preciso selecionar essa viewport, dar 2 cliques dentro e aqui nos meus layers, tirar todas as representações que eu não quero que fique nessa planta. Então, eu vou deixar apenas as linhas e, no caso, a minha cota. Então, se eu clicar nessa primeira lâmpada aqui, vai apagar de ambas as viewports. Para eu apagar só dessa que eu tô querendo aqui, eu preciso apertar nesse terceiro ícone. Pronto. Agora, eu vou dar 2 cliques do lado de fora para poder fechar essa visualização. Vou voltar lá no Model e vou cotar os meus canteiros. Chegar mais perto para melhorar a visualização. Vou ocultar aqui só momentaneamente as minhas legendas para facilitar na hora que eu for cotar. A minha legenda fica aqui na chave, né? Prontinho. Vou utilizar aqui esse comando Dimension, que é relacionado à cota. E para cotar é muito simples, basta eu selecionar o primeiro ponto até o final. Eu vou colocar aqui no meu layer Depth Points, para eu fazer a cota nesse layer. Então, vou clicar novamente no Dimension, e aí ele vai me dar aqui a cota que vem padrão com o AutoCAD. Para eu poder deixar a cota do jeito que eu gostaria, eu preciso fazer a configuração. Ou pegar um template pronto com as minhas cotas configuradas, que é o que eu vou fazer. Caso você tenha interesse em aprender a configuração da cota, tem diversas dicas técnicas onde você pode estar aprendendo a utilizar esse comando. Pronto, agora eu vou utilizar o comando Continue, porque assim fica mais rápido. Vou fazer a cota dessa forma de todos os meus canteiros. Um comando que é bem legal pra gente usar para copiar as características, por exemplo, da cota dessa cota que eu quero pra cota que tá no padrão do CAD. Basta eu vir aqui no Properties e no Match. Eu clico na cota que eu quero e copio na cota do CAD. E aí ela vai ficar todas iguais. Agora eu vou voltar no layout, vou entrar dentro da minha viewport, e aí eu percebi que as cotas não estão aqui. Então eu fui ver aqui no layer e percebi que a cota que eu coloquei nesse Depth Points, ele está configurado para não ir na impressão. Então eu vou voltar lá no meu Model, selecionar todas as minhas cotas. Eu posso dar o comando Select Similar. E eu posso vir aqui e mudar as minhas cotas para outro layer. Vou colocar aqui no layer de texto, Det Text. Pronto. Vou voltar no meu layout. E aí, eu vou clicar dentro da primeira viewport, que está configurada para aparecer o texto. Eu vou clicar na terceira opção para poder tirar. Clico dentro da outra agora. E habilito a opção do texto. Prontinho. Agora ela já tá aqui. Agora eu vou voltar com meu layer de chave que eu tinha apagado, para ele voltar aqui para minha viewport. E agora eu vou deixar aqui bem aproximado. Vou chegar um pouco pro lado esquerdo
e vou cortar aqui. Eu vou deixar só a parte de trás do meu canteiro. Vou copiar para baixo a viewport. Vou dar 2 cliques dentro dela e com o scroll eu vou arrastar para selecionar o meu jardim frontal. Agora eu vou escrever os meus títulos. Para isso basta eu digitar o comando paste. Eu indico aqui qual vai ser a dimensão da minha caixinha de texto. Eu vou começar escrevendo planta baixa, humanizada, eu posso mudar a escala dela. Pronto. Vou copiar aqui para baixo para eu colocar o tamanho da minha escala, no caso é 1:150. Vou copiar para as minhas 2 outras plantas. Nessa primeira eu vou escrever planta baixa, canteiros. Pode ser canteiros posterior. E a de baixo, planta baixa, canteiros frontal. Ok, agora eu vou copiar uma das minhas viewports ao lado, para eu poder colocar aqui a minha tabela. Então, vou aumentar um pouquinho. Clicar dentro da viewport, arrastar até eu achar minhas tabelas. Na verdade, ela não vai aparecer nesse daqui, né? Porque ele tá fechado aqui. Então, eu vou achar, eu acho que é a legenda, isso mesmo. Posso chegar mais perto aqui, com o scroll mesmo, e posso clicar do lado de fora. Deixar aqui mais centralizado. Posso arrastar para baixo aqui, ir lá no Model e deixar de uma vez as fotos embaixo, porque aí vai me facilitar. Não vou precisar abrir outra viewport. Então, vou chegar aqui para cima e diminuir um pouquinho a escala delas. Vou habilitar também o layer delas. Prontinho. Posso verificar se os detalhes também cabem aqui embaixo. Vou habilitar outros layers aqui, caso tenha no detalhe, para ele voltar a aparecer. Eu vou optar por colocar os detalhes aqui embaixo, que eu acho que vai caber melhor. Aqui eu poderia colocar uma outra tabela, mas eu vou só centralizar aqui. E agora eu posso vir aqui nos meus layers e ocultar a minha viewport, para não ficar aparecendo essa linha. Então eu posso clicar nela, ver qual que tá selecionada. Posso colocar em algum layer que eu já tô com ele ocultado. Vou colocar nesse layer 0. Prontinho. E agora eu vou fazer uma linha aqui, linha de corte, para não ficar assim, como se tivesse acabado do nada. Então eu vou selecionar aqui um layer que eu tô usando, pode ser esse de texto. Pegar aqui uma polyline e aqui mesmo no layout eu vou desenhar a minha linha de corte. Vou copiar ela para baixo. Prontinho, agora para eu plotar é muito fácil, basta eu apertar o comando Ctrl e o P, para eu abrir aqui o meu print. Posso também escrever print.
Primeira coisa que eu preciso escolher aqui é o formato que eu vou plotar. No caso, eu vou plotar em PDF, então essa é a primeira opção. Escolho o tamanho da minha prancha, no caso é uma A2. Coloco aqui a dimensão que eu estou usando. E seleciono aqui a minha área. Eu gosto de selecionar pela janela, pelo window. Porque aí, como eu sei que ela já está configurada do tamanho certo, eu não preciso nem colocar aqui minha escala. Eu posso clicar aqui para poder selecionar o tamanho da minha folha e já vai estar com a escala correta. Vou colocar aqui também para plotar as transparências, verificar se meu desenho está no formato paisagem e com o CTB selecionado. Então eu posso apertar para aplicar. Então assim ficou a nossa prancha. É uma prancha simples, básica, mas completa. Então eu posso fechar e por fim clicar em print para poder salvar. Eu escolho a minha pasta e aperto para salvar. Prontinho. Agora eu vou mostrar uma funcionalidade muito bacana. Quem tem o Auto Landscape também tem a versão do Visual Plan LT, que é a versão limitada dele. Qual que é a diferença? Quem tem o Visual Plan consegue inserir itens e usar ele sozinho. Agora, quem tem o Auto Landscape não consegue inserir itens a partir dele. Mas se o projeto estiver bem completinho no Auto Landscape, basta a gente fazer alguns ajustes. Então é isso que eu vou mostrar. A gente pode vir aqui na aba inicial, na barrinha superior, né, do Auto Landscape e clicar aqui no Visual Plan. Ele vai então abrir aqui o Visual Plan. Nessa representação da esquerda, a gente tem o 2D, a nossa planta humanizada, e na direita o nosso 3D. Quem tem só o Auto Landscape, o Visual Plan, tem essa abinha início e consegue inserir os itens a partir dele. Consegue vir aqui no terreno e trabalhar todas essas outras abas. Então, primeira coisa que eu aconselho fazer é dar uma olhadinha no 2D, ver se tem alguns ajustes que a gente consegue fazer. Aqui eu já consigo ver alguns detalhes, como por exemplo, eu posso selecionar as plantas, vir em formatação e colocar a minha planta com uma sombra detalhada, que fica um visual mais atrativo. Eu posso também verificar se tem algum item acima que não deveria, como por exemplo essas pedras. Como eu acrescentei elas por último lá no CAD, elas vieram aqui na frente. Então posso clicar aqui nas minhas plantas, apertar aqui na abinha formatação, em ordem, eu clico no avançar, para ele ficar em primeiro plano. Vou fazer isso também com a árvore. E eu acredito que o meu 2D já tá bacana. Agora, com relação ao 3D, temos alguns ajustes que podemos fazer também. Logo aqui na frente, o que eu começaria fazendo é clicando nas minhas forrações e mudando a forma de representação dela. Eu gosto de selecionar essa opção aqui de dupla, porque caso eu vá fazer o render desse meu projeto, essa fica uma representação mais interessante, porque fica mais realista. Então eu posso verificar se o meu mapa é o mais adequado. Na grama eu costumo preferir esse maior aqui, que fica uma representação mais bacana. Então vou fazer isso com todas. Outra coisa que eu posso fazer é verificar se as minhas plantas têm mapas mais bonitos ou também representação em 3D. Então vou fazer isso com todas elas. Para eu poder mover o meu 3D, basta eu clicar no scroll do mouse, a rodinha dele. Aí eu posso ir arrastando. Para eu poder aproximar, eu giro a rodinha, dou zoom, né? E para eu poder rotacionar, eu clico com o botão direito do mouse. É muito importante, no meio do processo, eu ir salvando o meu arquivo. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, dou um nome para ele, e escolho onde eu quero deixá-lo. Aperto em salvar, né? Para garantir que não vai acontecer algum problema e você perder o seu arquivo.
Eu posso rotacionar ela na aba formatação, modificar. Na hora de inserir lá no AutoCAD, eu coloquei ela com ângulo, né? Eu posso voltar aqui pro ângulo 0. Aqui no canteiro do lado, a gente tem, por exemplo, essa terra, que eu não coloquei altura nela, então posso vir aqui em formatação, posição do terreno 3D, e colocar ela, por exemplo, com 0,55. Não foi demais, pode ser 0,40, por exemplo. E aí ela vai subir aqui. Eu posso fazer isso com todas as minhas plantas desse canteiro também. Se eu quiser selecionar todas elas juntas, basta eu clicar com o botão direito, apertar selecionar similares, e colocar aqui a altura com que todas elas vão selecionadas ao mesmo tempo. Eu tenho só que tomar cuidado para ver se eu não estou selecionando a planta em outro local, né? Que eu também tenha essa planta. Vou arrastar ela um pouquinho pra frente para ela aparecer melhor aqui na minha visualização em 3D. Eu posso perceber que tem algumas formas de inserção também. Nesse caso aqui da árvore, tá em asterisco. Eu posso vir aqui em formatação, lá no final tem a representação em 3D. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, em asterisco, elevação e fixo. Eu costumo escolher, na maioria das vezes, elevação, porque o meu fixo eu utilizo mais, por exemplo, em parede verde. Então, se eu quero colocar um mapa nessa parede, eu não quero que ele fique rotacionando junto com a câmera. Então, eu utilizo o fixo. Eu posso também fazer o meu vidro aqui. Basta eu selecionar o meu piso, que eu coloquei lá no CAD por último, recuar ele, para eu poder visualizar aqui onde está a minha representação da minha porta. Então, eu venho aqui em formatação, lá no final em volume, ele vai criar aqui pra mim. Eu clico nele e seleciono a altura que eu quero. No caso, eu vou colocar como 3,10, que é a altura da parede. Eu posso vir aqui em volume 3D e selecionar o material. Então, eu posso filtrar aqui por vidro e escolher qual que me agrada mais. Vou colocar esse vidro liso azul, prontinho. Eu posso também fazer um telhado aqui pra mim, só para ficar melhor na minha representação em 3D. É muito simples, eu posso utilizar os polígonos aqui, vou utilizar esse novo polígono, e vou contornar aqui a representação da minha casa. Aqui eu vou chegar um pouco para frente para poder representar um beiral. E para poder finalizar o meu polígono, eu clico com o botão esquerdo e posteriormente o direito. Então ele vai criar aqui para mim. Eu vou fazer a mesma coisa, criar um volume. Eu dou uma altura para ele, no caso eu vou colocar 0,5. E uma altura referente ao terreno, no caso vai ser 3,10. Posso dar aqui um preenchimento, uma cor. Prontinho, já tá ali. E aí eu posso ir acrescentando outros itens, como por exemplo, um elemento aqui em cima, como se fosse um segundo andar. Eu faço da mesma forma. Posso utilizar também o retângulo, igual eu fiz aqui para ser mais rápido. Eu posso, se eu fizer um formato que eu gostaria de redimensionar, basta utilizar essa ferramenta aqui, de redimensionar livremente. Eu posso criar aqui, por exemplo, um polígono bem fininho para representar como se fosse o meu guarda-corpo. Basta eu selecionar, por exemplo, aqui um material de metal, por exemplo. Vou escolher esse aqui, esse painel em aço cortem. Colocar aqui uma altura de 80 centímetros. Posso ajustar a escala também, como por exemplo, colocar aqui 0,5, aí eu seleciono novamente. Ele vai mudar aqui pra mim. Caso eu queira renderizar nessa última abinha aqui eu também consigo fazer um estudo solar.
Basta eu colocar aqui meu local, a data, né, e a hora. Então eu posso rotacionar também através do norte aqui. E assim ficou a minha representação em 3D de forma muito rápida. E eu consigo até renderizar se for o caso. Caso você tenha interesse em aprender outras funcionalidades do Visual Plan, basta assistir a aula introdutória também do Visual Plan para conferir outras formas de representação. Então é isso. Espero que tenha aproveitado bastante até aqui. Muito obrigada por assistir até o final. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.